Bom, turma, voltamos. E agora a gente vai ver, eu vou ver com vocês, alguns procedimentos, né? Nós vamos iniciar alguns procedimentos que vocês vão fazer lá na UTI. Então, alguns procedimentos de enfermagem, tá? É importante lembrar que na aula passada a gente fez a análise de um estudo clínico, né? De um estudo de caso. Como eu não tive nenhum aluno, na verdade só uma aluna presente na aula ao vivo, eu vou pedir para os alunos, para todos vocês que estiverem assistindo aí, que vocês tentem entrar na aula ao vivo, nas próximas aulas ao vivo que eu for fazer, para que vocês consigam interagir e a gente consiga retirar o número de dúvidas que vocês tenham em relação à matéria, tá? Quando a gente fala de um estudo de caso, justamente é o que vocês farão lá na prática. Por isso que eu faço questão de, a partir da nossa quarta, quinta aula, fazer assim, desse jeito, né? Fazer com que vocês façam a análise de um paciente para entender como é que vai ser estruturada a assistência que vocês vão prestar para esse paciente lá na prática, tá? Por que eu costumo dizer isso? Porque a gente não pode ficar simplesmente preso ao fato de ter um procedimento e fazer esse procedimento. A gente precisa raciocinar como é que a gente pode fazer da melhor forma para que a gente melhore as condições clínicas do paciente, tá? Então hoje especificamente eu vou deixar só um vídeo para que vocês tenham oportunidade também de estudar, porque a próxima aula já é a nossa prova. E nós vamos falar hoje sobre cuidados de enfermagem em relação ao paciente com intubação orotraqueal e em ventilação mecânica, tá? Então, eu vou deixar só esse vídeo na plataforma hoje e vou deixar mais um estudo de caso para vocês resolverem. Reparem que o estudo de caso não tem gabarito e não vai ter mesmo. Por quê? Porque eu vou, na verdade, querer explorar de vocês o que cada um faria em cada uma das situações, tá bom? Por isso que não existe aí um gabarito para o estudo de caso. Eu vou também deixar algumas questões e aí sim com resposta, mas sempre o estudo de caso vai ser a análise de cada um de vocês, tá bom? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre ventilação mecânica, eu vou deixar esse vídeo desse rapaz que é um fisioterapeuta, que ele está ensinando a mexer no ventilador mecânico, tá? Então eu vou passar a aula e aí no final vocês assistam também o vídeo de como faz para montar o ventilador mecânico. De qualquer jeito, a gente precisa entender alguns conceitos. Quando a gente fala de intubação orotraqueal, significa que o paciente tem um tubinho na boca e esse tubo ele vai até a carina lá no pulmão, lá embaixo, né, lá na bifurcação do pulmão e auxilia o paciente na respiração. Então, um tubo orotraqueal, vejam oro porque ele entra pela boca e vai, né, passa pela traqueia, ele auxilia o paciente na respiração. Então, é um paciente que está com dificuldade de respirar, tá? Para isso, é necessário a utilização de alguns equipamentos, né? De um equipamento para fazê-lo respirar. Porque se o paciente está com dificuldade de respirar, ele precisa de um auxílio nesse sentido. Então, ele vai precisar aí de um equipamento que faça a vez da respiração dele. E o equipamento é justamente esse daqui que vocês estão vendo, ó, um ventilador mecânico. O nome é justamente esse, ventilador, porque ele vai fazer a vez da ventilação pulmonar do paciente, da respiração. E mecânico, porque não é o paciente que vai fazer, quem vai fazer é o equipamento, tá? Existem milhares, na verdade, né, de tipos, de marcas, de fabricantes que fazem ventiladores mecânicos, mas basicamente os modelos são assim, ó, ou é um equipamento fixo, ou é um equipamento de transporte. Deixa eu tirar eu aqui para vocês verem. Quando é um equipamento físico, reparem aqui, ele tem pé, aqui ele tá no chão, né, tem um pezinho aqui que ele fica no chão. Ele vai ser ligado à rede de gases que vocês já estão acostumados, vai ser ligado à energia, a gente vai colocar aqui a traqueia, que vocês vão ver no vídeo como é que faz para montar, e ele fica fixo, né, no quarto. É lógico que há sim a possibilidade de fazer
a locomoção dele, né? Ele não é um equipamento preso àquele quarto de UTI, por exemplo, mas ele é um equipamento fixo, o que significa que ele não serve para transportar o paciente. Então, este é um equipamento permanente, um equipamento físico. Já o equipamento aqui do lado que vocês estão vendo é um equipamento de transporte para transportar o paciente. Então, um paciente com intubação orotraqueal, por exemplo, que precisa trocar de unidade ou que precisa trocar de leito, ele precisa continuar sob ventilação mecânica, porque se o aparelho não estiver ventilando para ele, ele para de respirar. E aí é necessário que tenha, então, um equipamento que faça essa ventilação do paciente mesmo durante o transporte. E aí a gente utiliza esse tipo de equipamento aqui. Existem várias marcas e vários modelos, mas ele vai ser assim, ó, como vocês estão vendo, móvel. Então ele não tem pé, tá vendo que ele não é fixo em nenhum lugar. Ele não fica na rede de gases, ele fica aqui, ó, num cilindro de oxigênio. Então, assim como esse que precisa ser ligado no oxigênio, esse daqui também precisa, mas vejam, é um oxigênio móvel, dá para eu transportar ele, dá para eu carregar ele, tá bom? E basicamente, quais são os cuidados de enfermagem que nós temos que ter em relação a tanto um quanto o outro? Esse daqui, já que ele fica fixo no quarto, é importante que eu sempre mantenha ele ligado à rede de gases, que eu mantenha ele ligado à energia e que eu mantenha a higienização do equipamento. Já para esse daqui, que é um de transporte, é importante que ele sempre fique ligado também à rede de energia. Por quê? Porque ele tem bateria para funcionar, afinal eu não vou ter aí uma tomada durante o transporte, então ele precisa estar com a bateria dele em dia e para isso a enfermagem tem que garantir que ele fique ligado 100% do tempo na rede de energia elétrica, tá? Isso para garantir que a bateria dele seja funcional, esteja funcionando no momento do transporte do paciente, tá? Outra coisa que a enfermagem também precisa garantir aqui durante o transporte de um paciente com ventilador mecânico de transporte é que este cilindro aqui, ó, que é o dispositivo que carrega o oxigênio, esteja cheio. Como que eu vou saber isso? Tá vendo que ele tem aqui um reloginho, ó? Esse reloginho ele indica a quantidade de gás que tem dentro do cilindro. Então, se tiver aí no zero ou próximo dele, não é interessante que eu faça o transporte de um paciente entubado, porque esta maquininha aqui ela vai consumir bastante oxigênio para fazer com que o paciente seja ventilado, tá? Então anotem aí esses cuidados que eu falei relacionados ao equipamento. E aí nós vamos ter algumas modalidades de ventilação do paciente, tá? O que é isso? O equipamento vai funcionar de algumas formas que vocês estão vendo aí, de algumas formas diferentes. Olha lá, ó. Quando o paciente está completamente sem respirar e precisa 100% do auxílio do equipamento, o paciente vai ser ventilado a volume controlado, ou seja, eu programo o equipamento para enviar para o pulmão do paciente, por exemplo, 500 ml de ar, de oxigênio, né? E o equipamento vai fazer justamente isso, vai insuflar o pulmão do paciente com 500 ml de oxigênio, por exemplo. Isso é um volume controlado. Mas, devido à anatomia e algumas condições clínicas do paciente, existem alguns pulmões que têm uma resistência maior. Então, não basta eu colocar o ar dentro dele para ele se expandir, é necessário que eu faça força para que ele expanda. E aí não adianta só eu mandar o ar em volume, é necessário que eu faça uma pressão controlada. O que é isso? O pulmão está duro e é necessário que, além de eu mandar o ar pelo equipamento, o equipamento faça pressão com este ar que ele manda. Então aí existe a modalidade de pressão controlada. Então ele vai mandar o ar, então vai mandar um certo volume de ar, mas agora com pressão para auxiliar o pulmão na sua expansão, tá? Existe esse suporte pressórico, isso é, se o paciente tem essa resistência que eu citei acima, mas ainda assim essa resistência é baixa, então o equipamento ele pode ser programado para utilizar pressão somente quando necessário. E existem essas duas modalidades
em que o paciente não necessita 100% desse suporte ventilatório. O que significa isso? Que em algum momento o paciente ele também respira por ele mesmo, não só pelo equipamento, né? Que é o caso desses três aqui de cima. Então, ventilação por volume controlado, pressão controlada ou suporte de pressão, o paciente não respira por ele mesmo. Já aqui, ó, no SIMV, que é a ventilação mandatória intermitente sincronizada, significa que em algum momento o paciente tem algumas ventilações, ou seja, ele inspira e expira de forma espontânea. E aí o equipamento vai entrar somente quando for necessário, ou seja, somente quando o paciente não fizer os movimentos ventilatórios, tá bom? Então, nesse SIMV é quando o paciente já respira em algum momento por ele mesmo. Esse CPAP, pressão positiva continuada nas vias aéreas, é quando o paciente também respira por si mesmo, mas por alguma questão fisiológica ou clínica, ele não consegue expandir muito bem o pulmão. Então ele respira e a respiração dele está insuficiente para manutenção da vida. E aí é necessário que exista um equipamento que faça uma pressão no pulmão para que ele consiga expandir adequadamente. É o famoso CPAP ou BIPAP. Então, o CPAP ou BIPAP, que não está aqui a sigla, mas é isso que eu estou dizendo mesmo, que é o BIPAP. Então, CPAP ou BIPAP, o paciente respira por ele mesmo, então não há necessidade de um equipamento para que ele faça os movimentos inspiratórios e expiratórios, mas esses movimentos feitos pelo paciente normalmente são insuficientes para a manutenção da vida, então ele não faz uma expansão adequada. E aí é necessário esse equipamento para auxiliar aí nesta pressão, tá bom? E por último está escrito aqui associações, o paciente pode utilizar em algum período um ou outro e essas modalidades podem variar de acordo com a condição do paciente, tá? Então vamos lá, ó. É necessário que o médico ou o fisioterapeuta regule o equipamento para que o paciente possa utilizá-lo, o equipamento, né? Então não é igual para todo mundo. Por quê? O médico vai ou o fisioterapeuta controlar o volume que o paciente vai receber de ar no pulmão, a frequência respiratória. Então, normalmente aí eles fazem de acordo com a frequência fisiológica, entre 12 e 18, ou 12 e 20, tá? A concentração aqui, ó, FiO2 é a concentração de oxigênio que a gente vai mandar. Dá para mandar 100% ou menos do que isso. Isso vai depender também da condição clínica do paciente. Esse PIP aqui, ó, significa que a pressão que toda modalidade vai ter, que é a pressão que vai fazer dentro do alvéolo. De repente a pressão está tão alta que pode prejudicar o paciente. Então esse PIP é um parâmetro que o médico consegue controlar para evitar que o paciente tenha alguma lesão. E aí também ele vai ver a sensibilidade do paciente e a inspiração relacionada à expiração. Normalmente fica assim 1:2 mesmo, como tá colocando aí, tá? Então não é simplesmente ligar o paciente no ventilador mecânico. É necessário que o médico ou o fisioterapeuta façam aí a programação do equipamento para que o paciente seja bem assistido, tá? E aí, como o nosso paciente vai estar lá monitorizado, existe um indicador de ventilação no monitor também, que é esse amarelinho que eu trouxe aqui para vocês, ó. ETCO2. Sempre que vocês virem essa sigla no monitor cardíaco, né, no monitor multiparamétrico, significa que está sendo feita a leitura da quantidade de gás carbônico que está sendo expirado por esse paciente. Então, já é um indicativo de que o paciente está em ventilação mecânica controlada, tá bom? Então, é esse aqui, precisa ter essa curvinha. O valor, quem vai controlar é o médico, mas sempre que a gente quiser saber se o paciente está ventilando, ou seja, se o equipamento está funcionando adequadamente,
e se ele está conseguindo fazer a expansão da inspiração e a expiração do paciente, a gente pode olhar no monitor e observar esta curvinha aqui, ó. Se não tiver curvinha, significa que o paciente não está entubado. Se estiver curvinha, significa que o paciente foi adequadamente entubado e o equipamento está funcionando. E aí, pessoal, vem a parte mais importante que vocês, como auxiliares, já sabem, mas é meu dever aqui reforçar para vocês que a higiene oral é de responsabilidade da equipe de enfermagem. E não é porque o paciente não se alimenta por boca que a higiene oral não tem que ser feita. Então, veja, aqui eu trouxe para vocês uma fotinha em que o paciente está com o tubo orotraqueal, então esse daqui é o tubo que ajuda ele a respirar, mas mesmo assim a boca inteira precisa ser higienizada. Então, olha lá, ó, até é engraçado esse memezinho aqui, né? Estou me sentindo tão sujo porque sempre esquecem de nos limpar, né? O dente se questiona. Também somos importantes e merecemos respeito. Higienize-nos sempre, assim evita um montão de doenças. Então, pessoal, a limpeza a limpeza oral, né, do paciente deve ser sim realizada diariamente, no mínimo, né? É claro que a gente entende que é necessário, como nós fazemos, ou deveríamos pelo menos fazer, a cada término de refeição, né? Isso para tirar o excesso de sujidade alimentícia que tem aí. Como esse paciente não está deglutindo, minimamente uma vez ao dia é necessário que a gente faça a higienização oral dele para retirar esses resíduos que podem causar doenças. E quais são as doenças? Aqui, pessoal, ó. As doenças mais comuns que nós chamamos de complicação para pacientes internados por falta de higiene oral, tá aqui, ó. São cáries, mau hálito, afta, gengivite, periodontite, que são inflamações no dente, né? E as mais graves e talvez mais comuns que podem acontecer estão aqui, ó. Endocardite bacteriana, ou seja, o acúmulo de sujidade na boca pode levar numa bactéria lá para o coração, e a pneumonia aspirativa associada à ventilação mecânica. O que é isso? Porque o paciente está com ventilação mecânica, a enfermagem acha que não há necessidade ou não faz adequadamente a higiene oral. E aí, gente, esse canudinho que vocês viram aqui, ó, esse canudinho está diretamente no pulmão do paciente, lá na traqueia. Então, ele é uma porta aberta e um caminho direto para o pulmão. O que significa isso? Que se aqui, ó, esta região, deixa eu pôr eu aqui para o lado, esta região, que é a cavidade oral, estiver suja, é muito fácil de uma bactéria colonizar aqui o tubo orotraqueal e se encaminhar lá para o pulmão. Por isso que muitos pacientes entubados acabam tendo pneumonia, e essa pneumonia é a chamada pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso porque o paciente tem um canal, né? Ou seja, esse tubinho é um caminho direto ligado do meio externo, que é aqui, né, o ambiente, para a traqueia do paciente. Então, por essa razão, é necessário que a gente faça a higiene oral do paciente. Aqui eu trouxe alguns exemplos e para vocês não deve ser incomum ver situações em que pacientes acamados, idosos, mesmo sem intubação orotraqueal, tenham a boca nessas condições. Ó. Então, é tudo sujidade que a enfermagem não retirou a partir da higiene oral. E aí, pessoal, eu deixei essas 3 fotos só para a gente lembrar que a higiene oral ela deve ser feita nos dentes. Então, aqui, por exemplo, os dentes estão sujos. Também é necessário que seja feito na bochecha e também é necessário que seja feito na língua. Então, não é para deixar acumular sujidade em nenhuma das regiões da cavidade oral do paciente, tá? Bom, eu trouxe aqui rapidamente só para a gente relembrar, porque eu sei que vocês já viram lá em introdução,
mas eu trouxe aqui os cuidados de enfermagem relacionados aos materiais que a gente vai utilizar para fazer a higiene oral do paciente lá na UTI. O que vai mudar são 2 procedimentos que a gente vai ver mais para frente, tá? Que é com o paciente entubado lá na UTI, só. O resto vocês já sabem fazer, por quê? Porque a higiene vai ser a mesma da clínica. Então, quando o paciente estiver em condições de fazer a própria higiene oral ou ele não estiver entubado e nós precisaremos só auxiliá-lo na sua higiene oral, o procedimento não muda do que vocês já aprenderam lá na clínica, tá bom? É do mesmo jeito. De qualquer forma, vamos reforçar os conceitos aí. Então, se o paciente está internado comigo lá na UTI e não está entubado, ele vai necessitar de uma escova de dente, dente fríxio, que é um tipo de escovinha que pode existir também, um copo descartável, uma toalha de rosto, uma cuba-rim, uma espátula, um canudo, muitas vezes se for necessário, lubrificante labial, porque depois da higiene a gente precisa lubrificar o lábio do paciente, antisséptico, luva de procedimento e gaze. Vejam, aqui, pessoal, eu estou colocando para vocês o melhor cenário possível, tá? Por que eu estou falando assim? Porque pode ser que vocês cheguem para fazer o estágio lá e só tenha gaze para realizar a higiene oral. E tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Desde que a gente faça, não importa muito o material que vai ser utilizado, tá? Mas eu garanto a vocês, lá no Mandaki tem sim gaze e antisséptico e espátula, que são os básicos dos básicos para que a gente consiga fazer uma higiene oral adequada no paciente, tá bom? E aí, ó, se o paciente tem pouca limitação, como vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar a cama em posição de Fowler, com a cabeceira lateralizada, vou proteger o tórax com uma toalha de rosto, colocar a cuba-rim sob a bochecha do paciente, solicitar para que ele abra a boca e com o auxílio, posso utilizar, né, com o auxílio da espátula, e vou utilizar a escova de dente, olha lá, com movimentos da raiz em direção à extremidade do dente. Vou fazer toda a escovação, repetir o movimento na superfície vestibular, ou seja, na bochecha, né, interna, e na língua. Vou oferecer um copo d'água para o paciente, ele pode utilizar o canudo ou não, vai enxaguar a própria boca e vai cuspir na cuba-rim. Vejam, esse procedimento é quando o paciente não tem limitação e é exatamente o procedimento que vocês aprenderam lá no laboratório de introdução, não muda. Então, se o paciente estiver colaborativo na UTI, o procedimento vai ser exatamente o mesmo. Assim como com quem tem prótese, olha lá, ó. Se o paciente tem prótese dentária, eu vou solicitar para que ele retire a prótese, vou utilizar uma gaze para fazer isso, porque a prótese normalmente escorrega, vou colocá-la numa bacia ou numa cuba-rim. Vou escovar as gengivas, o palato e a língua do paciente, se ele não puder fazer sozinho, e vou oferecer para o paciente a prótese novamente ainda molhada. Por quê? Porque faz sentido para lubrificar a região e ela entrar com mais facilidade, tá bom? Então, mesmo o paciente que tenha prótese, eu não posso fazer só a higiene da prótese, é necessário que eu faça a higiene oral do paciente também, como vocês aprenderam lá em introdução. E o que muda para nós? Olha lá, muda quando o paciente está inconsciente ou entubado, que é o que a gente está falando até agora. Então, se ele está com aquele tubinho na boca, por que vai mudar? Porque quem vai ter que fazer a antisepsia da boca do paciente somos nós mesmos. E aí não dá para utilizar escova de dente, tem que ser utilizada a espátula com uma gaze e o antisséptico, tá bom? Então, olha lá, ó, a gente vai colocar o paciente na posição sentado, que é a Fowler, vai levantar a cabeça do paciente, né, a cabeceira do paciente, para permitir que qualquer fluido que fique na boca não vá para o pulmão e volte para fora, né? Então, qualquer secreção o paciente tem que colocar para fora e por isso que ele tem que ficar na posição de Fowler, tá bom? Ah lá, vai utilizar escova de cerda macia com solução antisséptica para escovar os dentes. Aí vocês vão olhar para mim e falar assim, você acabou de falar que vai ter que usar espátula, por quê? Porque eu tenho certeza que lá no Mandaki os pacientes não terão a escova de dente. E tá tudo bem, não tem problema, tá? Por que a gente não pode usar pasta de dente? Porque o paciente não vai ter como enxaguar.
como ele está entubado, eu não vou poder colocar água na boca dele. Então é necessário que a gente utilize só o antisséptico líquido para que o excesso possa ser retirado com a própria gaze, tá bom? A gente vai fazer as bonequinhas, vai realizar a higiene assim como vocês aprenderam lá na introdução. Então tem que higienizar a bochecha interna, o palato, a língua, os dentes em cima, a arcada superior, a arcada inferior, sempre prestando atenção em segurar o tubo. Por quê? Aquele tubinho que fica aqui, ó, esse tubinho aqui, este tubinho, se eu puxar, ele sai. E se ele sair, o paciente não consegue mais respirar. Então, tá vendo que a escova tá aqui, ou a gazezinha com a bonequinha, não tem problema. Eu preciso garantir que esse tubo fique no lugar. E como eu vou saber se esse tubo está no lugar? Pessoal, vejam, antes de iniciar a escovação dentária de um paciente entubado, reparem que tem números aqui, ó. Estes números do tubo são os meus guias para que eu não retire esse tubo do lugar. Então, toda vez que eu for iniciar uma escovação dentária de um paciente entubado, eu preciso olhar que número que está bem aqui na rima da boca, porque o tubo normalmente fica assim, como está meu dedo, ó. Aqui, né? Aqui. Ele vai ficar aqui na lateral. Então, o número que estiver aqui, ó, por exemplo, vamos considerar que essa parte preta é a lateral da boca do paciente. Ele está exatamente no tracinho do 28. Então, eu preciso garantir que durante a escovação e após a escovação, este tubo sempre permaneça no número 28. Aonde? Na rima labial. Esse cortinho da nossa boca aqui, né, ou seja, o lábio, ele se chama rima labial. Rima porque é esse corte aqui, tá? O final do sorriso. Então, aqui é a rima, né? Aqui, ó. Então, o paciente que tá com um tubinho aqui, eu preciso garantir que fique neste número do início ao fim do procedimento. Isso por quê? Porque eu vou garantir que dessa forma o tubo não vai ser deslocado, tá bom? Então, lembrando que se o paciente está entubado, eu não posso utilizar excesso de líquido, né? Se for necessário, eu posso fazer a aspiração do conteúdo, né, desse líquido com uma sondinha de aspiração de calibre fino, não tem problema nenhum. Como ele não consegue relatar dor, é necessário que eu faça a higiene oral e observe os sinais do paciente. Então, o paciente não consegue me dizer se está com dor na gengiva, por exemplo, porque eu estou esfregando demais. Mas eu consigo observar se ele está fazendo alguma expressão com a testa, eu consigo olhar se os sinais vitais dele estão normais durante o procedimento. Então, eu preciso estar atento durante a higiene oral, tá bom? E é importante que a gente utilize esse momento para que a gente verifique se o paciente não tem nenhum machucado na boca, nenhuma inflamação, nenhuma infecção ou nenhum tipo de sangramento. Qualquer coisa que for observada durante o procedimento tem que ser comunicada ao enfermeiro para que o enfermeiro consiga ou tomar uma medida de ação ou conversar com a equipe médica para que a gente consiga juntos, né, todos juntos auxiliar no tratamento do paciente. Então veja, embora pareça simples, pessoal, fazer a higiene oral talvez seja um dos procedimentos mais básicos e mais importantes que se tem dentro de uma UTI. E é engraçado porque quando a gente fala de UTI, a gente pensa em tecnologias que a gente vai ver mais para frente, a gente pensa em grandes procedimentos, em pacientes extremamente graves que precisa de bomba de infusão de medicação, a gente pensa em cálculos de medicamentos, né? E a gente esquece que o básico vai fazer toda a diferença para esse paciente. Então, o fato de você realizar uma higiene oral adequada pode mudar a vida desse paciente e a condição clínica dele. Então, o fato de um paciente ficar entubado e não ter uma pneumonia já é um passo muito grande para a sua recuperação. Então, é importante que a gente fique atento a isso, tá bom, pessoal? Eu vou deixar essa aula hoje. Se vocês tiverem dúvida, façam lá no chat, a gente vai conversando, eu vou abrir um chat durante a aula de hoje. E até a matéria de hoje vai cair na nossa prova de quinta-feira. Então estudem, porque tudo o que vimos até agora
vai cair na prova de quinta-feira. Tá bom, pessoal? Até já!